Bom dia, pessoal. Meu nome é Nganga Kemba, do eixo da Pombogira Maria Padilha, né? Sou Nganga de Quimbanda e bruxo luciferiano. E hoje eu vou falar sobre um tema, né, um pouco polêmico. Por que um pouco polêmico, né? Porque muitas pessoas vêm me perguntando: quanto é uma iniciação na Quimbanda? Quanto que é uma iniciação na Quimbanda? A iniciação na Quimbanda, gente, ela já começa por um requisito simples. A quantidade de materiais que você utiliza para você fazer uma iniciação são inúmeros, né? São inúmeros a quantidade de materiais. Outra coisa, né? Sobre a questão de fundamentos. Nós não passamos fundamentos para os não iniciados. Então, quando a gente fala a questão dinheiro, financeiro, para dentro da Quimbanda, isso é relativo. Por que é relativo? Já fiquei sabendo de iniciações que estão na casa dos seus 10 mil reais. Já fiquei sabendo de iniciações que estão na casa dos 20 mil reais. Já fiquei sabendo de iniciações que estão na casa de 30 mil para cima, né? Diego, 30 mil reais para se iniciar, 20 mil reais, 10 mil reais para se iniciar na Quimbanda, gente. Vamos lá. O valor de 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais é um pouco fora da realidade de muitas pessoas. Isso eu concordo, né? Mas é o que é praticado hoje em dia. Na minha casa, eu não falo sobre essa questão de valores de iniciação. Por que eu não falo sobre essas questões? Porque eu acho, primeiro, falta de ética. Segundo, você não está se iniciando para uma religião, como muitas pessoas andam colocando aí fora, né? Falando, eu vou me iniciar na Quimbanda, então eu vou me iniciar numa tradição que pague e que me cobre barato para se iniciar. Mas vamos lá. Todos os fundamentos que são feitos para uma iniciação de Quimbanda são rigorosamente muito certos, ou seja, tudo aquilo que você adquire para uma iniciação é algo personalizado. Sim, é algo personalizado. Porque cada entidade é uma. Cada entidade vai elementos. Cada entidade vai fundamentos. E, por consequência destes fundamentos que vão nos assentamentos e na preparação física também do adepto, então o valor, ele não é um valor exato. Exatamente. Dentro da Quimbanda não existe isso de valores exatos. 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil e por aí vai. Não. Vai depender muito de fundamento para fundamento. Então por isso que você vê essa discrepância entre você ver pessoas cobrando 30 mil, 20 mil, 10 mil e por aí vai, né? Então cada entidade tem um fundamento separado. Cada entidade tem um aprontamento separado. Diego, mas Tranca-Rua das Almas não é um Exu. Exu Rei das Sete Encruzilhadas não é um Exu. Tata Caveira não é um Exu. Sim, são Exus. Só que, vou dar o meu exemplo. Eu trabalho com Maria Padilha, Pombogira Maria Padilha, né? Quantas pessoas não trabalham com Maria Padilha? Então você tem várias pessoas, só aqui na internet você vai ver muita gente falando que trabalha com Maria Padilha, né? Na minha casa tem alguns irmãos, tem a minha mestra de Quimbanda que trabalha com Maria Padilha, tem o meu mestre de Quimbanda que também trabalha com Maria Padilha. Então tem muita gente que trabalha com Maria Padilha só dentro da minha vertente, da minha família de Quimbanda. Tá, mas é Maria Padilha. Mas cada Maria Padilha tem um fundamento diferente. A Maria Padilha que eu trabalho não é a mesma Maria Padilha que a minha mestra trabalha. Não é a mesma Maria Padilha que o meu mestre trabalha. Não é a mesma entidade. Então, para Maria Padilha dele, foram X fundamentos para compor o fundamento daquela Maria Padilha. Os meus, a mesma coisa. Da minha mestra também a mesma coisa. Então, cada entidade é única. Por isso que
há essa discrepância na iniciação, porque cada fundamento é um fundamento personalizado. Então é algo que eu vou falar logo a verdade. Uma iniciação na Quimbanda é algo muito personalizado, muito mesmo. Então cada um tem um fundamento, cada um tem uma iniciação, cada um tem um X situação. Então não dá para se ter um valor padrão de valores iniciáticos. Cada iniciação tem o seu valor, cada iniciação tem o seu custo, cada iniciação tem uma diferenciação. Então, dizer que existe iniciação padronizada, até porque eu vou falar logo para vocês, montar um assentamento, fazer fundamentos iniciáticos numa iniciação não é padrão, não é receita de bolo. Não existe isso de você falar, eu vou montar um Exu Rei das Sete Encruzilhadas, um assentamento de Exu Rei das Sete Encruzilhadas e vai ser padrão. Vou montar um assentamento de Exu Marabô, vai ser padrão. Não existe padrão dentro da Umbanda, aliás da Quimbanda, principalmente na minha vertente. Existem fundamentos de base e esses fundamentos de base normalmente são os mesmos. Mas se leva muito em consideração o quê? O reino que essa entidade pertence, o povo ao qual essa entidade pertence, a ancestralidade dessa espiritualidade e a ancestralidade do médium com relação a essa entidade. Então, não existe padrão de valores dentro das iniciações na Quimbanda. Segundo, a sua iniciação, né? Tem gente que vai falar assim, mas Diego, então tá, se não existe um padrão e é personalizado, por que é tão caro? Gente, vamos lá. Em algumas casas de Quimbanda, principalmente na minha família de Quimbanda, a iniciação são 3 dias, ou seja, um final de semana, sexta, sábado e domingo. E você não sai para ir para outro lugar, você fica na casa, você fica no templo, você fica tendo uma estadia lá de 3 dias. Então você tem, além dos fundamentos da sua iniciação, você tem a alimentação que você tem que ter, você tem os banhos, você tem todo um custo que vai fazer com que você fique na casa durante os 3 dias. 3 dias. Tem casas que tem mais dias, tem casas que tem 7 dias, tem casa que tem, vai variar de casa para casa, de fundamento para fundamento, de família para família. Na minha família são 3 dias. Então são 3 dias que você vai ficar se dedicando àquela iniciação. São 3 dias que você vai ficar se dedicando para o seu sagrado. Então, além dos custos para montar os seus assentamentos, tem os custos da sua estadia que você vai ficar no templo. Tem outros custos também, por exemplo, deslocamento. Você precisa muitas das vezes pegar fundamentos na natureza, e isso você não compra em loja de Umbanda. Você não compra em loja de Umbanda. Tem fundamentos que você precisa ir na Calunga, no cemitério. Tem fundamentos que você precisa ir na praia. Tem fundamentos que você precisa se deslocar. Então, dependendo do deslocamento, dependendo disso tudo, você tem um custo para isso. Ou seja, você também tem um custo de deslocamento para você pegar fundamentos, né? Você pegar fundamentos. Então você tem o custo com isso. Alguns, por exemplo, na Calunga pequena, né? Tem gente que acha que não, que você é só se você chegar lá no cemitério e pegar as coisas, não. Quem faz dessa forma, por isso que tem muita gente que entra no cemitério e fala, nossa, eu saí parecendo que eu tomei uma surra. Ou depois que eu fui no cemitério e saí, a minha vida tá um caos. Por quê? Lembrando que o cemitério é público, alguns cemitérios são públicos, mas aquele local é um local onde tem o descanso de algumas pessoas que deixaram essa vida e foram para o espiritual. E muitos deles ainda ficam presos ali por várias questões espirituais
que não é a pauta do vídeo, mas muitos deles ficam ali. Então, aquele local está impregnado com a energia daquele espírito, né? E aí a mesma coisa. Você já imaginou se chegassem na sua casa e pegassem as coisas da sua casa? Isso é roubo, né? Você, logicamente, que dependendo do que roubam de você, você vai atrás. A mesma coisa é na calunga. Então, ou seja, tudo que você pega lá dentro da calunga, você tem que pagar. Ah, Diego, mas eu vou pagar para morto? Sim, você vai pagar para morto. Então tem o pagamento que você tem que deixar lá de tudo que você retira do cemitério, né? Algumas pessoas vão achar isso loucura, mas sim, dentro da quimbanda, tudo que você retira dos locais, principalmente na calunga pequena cemitério, é pago, não é de graça, né? Diego, na mata isso também acontece, em outros locais você também acontece, sim. Em alguns outros locais, além da calunga pequena, tem outros locais que você não pega material gratuito. Fora o gasto que você tem de algumas coisas que sim, você consegue encontrar lá na loja de Umbanda, né? Nas casas de Umbanda. Então, além do custo, que não é barato, porque você precisa de muita coisa, você vai gastar aí bastante na loja, né? Você vai gastar bastante. Além de você gastar bastante, você tem o deslocamento, ou seja, pegar todas esses materiais, alguns até inclusive frágeis, como por exemplo vasos de assentamento e por aí vai. Então tem coisas que são frágeis, né? Então você tem também que embalar e não pode transportar isso e ter algum tipo de situação. Aí você vai chegar, muitas das vezes está num trânsito, está em algum lugar, tal, não sei o que, você vai levar do local da loja para o templo e aí de repente acontece racha, acontece alguma coisa do tipo, aí você tem que substituir isso dentro de uma iniciação, não pode acontecer. Dentro de uma iniciação isso não pode acontecer. Tudo que vai ser utilizado dentro de uma iniciação, todos os materiais que vão ser utilizados dentro de uma iniciação tem que estar em perfeito estado de uso. Tem que estar perfeito, né? Tem que estar perfeito. Então, também tem isso. Custo com deslocamento. Se o sacerdote tem carro, se não tem carro, então também tem o custo com gasolina, tem diversos custos. Então não é só material, não é só essas coisas. Você tem diversos custos, então é como eu digo, varia de pessoa para pessoa. Fora que na quimbanda também não é nada de graça. Então você tem a mão do sacerdote, muitas das vezes o sacerdote não vai fazer a iniciação sozinha, então tem, além da alimentação da pessoa que está lá para se iniciar, ainda tem a alimentação das pessoas que vão ajudar na função para iniciar essa pessoa, para cuidar dessa pessoa. Então tem diversas situações que compõem uma iniciação. Então, como eu disse, além dos fundamentos da entidade, também tem outras situações e todas essas situações têm que ser colocadas, né? Então não dá para você padronizar valores na quimbanda. Não existe esse negócio de padronizar valores na quimbanda. Se você pretende se iniciar numa família de quimbanda, você vai pagar uma grana. Não é algo muito barato. Então, Diego, mas na quimbanda agora está elitizado então o negócio, então sai caro, é tipo igual no candomblé. Não vou dizer que é igual no candomblé, não vou dizer que é igual na umbanda, até porque são cultos diferentes, né? Mas não são padrões. Tanto no candomblé, quanto na umbanda, quanto na quimbanda, não existe, como eu disse, padrão. As iniciações são questões muito pessoais, eu digo que são coisas muito personalizadas. E normalmente, quando uma coisa é muito personalizada, ou como a gente fala, né, é algo exclusivo para aquela pessoa, normalmente não é muito barato. Ou muitas das vezes não é barato. Então, se você está querendo entrar na quimbanda, né, está querendo fazer a sua iniciação na quimbanda e quer se iniciar numa tradição de quimbanda, com certeza você não vai pagar menos de 10 mil reais. Não conheço ninguém que cobre menos de 10 mil reais
para fazer uma iniciação. Diego, então na sua casa você cobra esse valor, R$ 10.000 para você se iniciar, para iniciar alguém? Vai depender, mas a média está, como eu disse, entre 10 e 20 mil reais. Né? Entre 10 e 20 mil reais para você iniciar alguém na Kimbanda. Não vou dizer que é 10 mil, também não vou dizer que é 20 mil, mas está na média entre 10 e 20 mil. Né? Entre 10 e 20 mil uma iniciação na Kimbanda. Né? Diego, eu não tenho esse valor para iniciar. E como que faz para iniciar? Bom, dependendo de casas, dá para você parcelar, dá para você ir pagando aos poucos, isso vai depender de casa para casa. Não tem sacerdote não, que precisa do valor ali no ato. Tem sacerdote que, dependendo dos casos, dá para você conversar e pagar parcelado. Então isso vai depender de casa para casa, vai depender de pessoa para pessoa. Então, é como eu digo, é um tema polêmico a questão dos valores para iniciação. Sim, é um tema polêmico, né? Vi um outro vídeo também falando a mesma coisa, né? Mas é bom a gente deixar isso bem esclarecido, né? Bem esclarecido, porque são questões um pouco pessoais e que realmente tem um custo e muitas das vezes sai caro. Então, se você quer se iniciar numa tradição de Kimbanda, você vai gastar esse valor mais ou menos entre 10, 20 mil, 30 mil, então vai depender de casa para casa. Na minha casa é outra situação e com relação à questão de iniciações, né? Para quem quiser fazer a sua iniciação, nós por enquanto estamos com um grupo de estudos em aberto, ou seja, grupo de estudos em aberto. Primeiro, acho que antes de você chegar e falar eu quero me iniciar numa tradição de Kimbanda, principalmente na minha casa, é bom que você conheça primeiro, né? É bom que você primeiro conheça a casa, conheça o nosso trabalho, me conheça também, né? Me conheça primeiro, porque para mim, desculpa a expressão, não adianta você chegar no meu portão, falar para mim que você vai me pagar 10 mil, 20 mil, 30 mil, que eu vou sair iniciando. Não, a situação não é bem essa. Eu acho que antes de você se iniciar, acho que primeiro a gente precisa trocar uma ideia, ver as suas situações, entender como que funciona a sua situação, né? Principalmente questão financeira também. Outra coisa, Kimbanda não é como pão com manteiga, onde você vai lá, compra o pão, compra a manteiga, passa lá e come. Não. Iniciação na Kimbanda é algo muito sério, como eu disse. Você está se iniciando para os seus ancestrais, Exu e Pombogira. E sim, para quem acha que iniciação vai resolver o seu problema, não. Além dos gastos que você tem com a sua iniciação, você também tem os gastos para você dar manutenções após a sua iniciação. Então não é assentamento, iniciar, ter os assentamentos do seu Exu, ter os assentamentos da sua Pombogira, não é algo como vender pão de padaria, né? Você tem gastos com a iniciação, além de você ter gastos com a iniciação, você tem que manter, né, o seu culto ativo, ou seja, você precisa dar manutenções, não é coisa fora de outro mundo, não é coisa impossível de se fazer, mas tudo isso tem custo, né? Tem custo. E na Kimbanda também tem a questão, né, que algumas pessoas não curtem, que é o sacrifício animal. Sacrifício animal. Então sim, muitas das vezes a manutenção que você faz para os seus assentamentos vai variar de casa para casa, de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, de 6 em 6 meses, de ano em ano. Então, sim, você tem um gasto para você fazer essa manutenção anual, semestral, de 2 em 2 meses. Isso vai depender de casa para casa e a orientação do sacerdote para que você mantenha o seu culto ativo. E sim, Exu e Pombogira comem, né? Eles comem, Diego, mas eles são espíritos, Diego. Sim, mas o assentamento de Exu e Pombogira é o que nós chamamos o corpo físico da entidade. Mesmo que é um espírito, mas o assentamento ele funciona como o corpo físico da entidade. Então, sendo o corpo físico da entidade, precisa de dar manutenções.
Você não se alimenta todos os dias? Pois é, seu Exu e sua pombogira também se alimentam. Tem outras formas de se alimentar Exu e pombogira para que aquela energia, para que aquela entidade, para que aquele espírito favoreça você e também te proteja de outras coisas. Então são vários quesitos para você manter um Exu e uma pombogira ativa, né, na sua vida e te ajudando a você progredir, a ter progresso na sua vida. Então, se você acha que iniciação vai resolver a sua vida, ou se você acha que você só vai pagar o valor da iniciação e acabou-se, não, vou falar a verdade. Iniciação na Quimbanda é um custo que você vai ter pro resto da sua vida. Então, se você acha que você vai pagar 10 mil reais para uma iniciação, que você vai pagar 20 mil reais para uma iniciação, 30 mil reais numa iniciação e ali você pagou e morreu, né? Não, você vai gastar muito mais do que 30 mil reais após uma iniciação, né? Como eu disse, são manutenções que você tem que fazer, são várias situações que são passadas para você antes e depois de uma iniciação, né? Então, como eu digo, iniciação na Quimbanda não é para qualquer pessoa. A pessoa tem que ter, vou dizer a verdade, além de ter chamado, precisa ter responsabilidade. E é o que eu mais vejo hoje em dia. Ninguém hoje tem responsabilidade com nada. Não tem responsabilidade com porra nenhuma. E aí acha que vendo pessoas na internet falando de Quimbanda, falando sobre Quimbanda, de como que é a Quimbanda, como que funciona a Quimbanda e bababá, 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 e aí você chega e fala, eu quero me iniciar na Quimbanda. Mas acha que é simplesmente pagar para você ter um assentamento na tua casa como se fosse um vaso de planta e esquecer que você tem manutenções muitas das vezes diárias e por aí vai, né? Então, iniciação não é só custo, não é só dinheiro. É um compromisso que você tem, é uma responsabilidade que você tem até muitas das vezes o final da sua vida. Então, não é que eu estou falando para você desistir, não é que eu estou falando que o negócio é caro. Sim, é caro. Manter uma Quimbanda, manter um culto de Quimbanda é caro. Não vou mentir, não é barato. Então, se você está querendo dar o biruta ou meter o biruta e acha que você, recebendo o benefício do governo, né, você vai manter o seu culto, não. Normalmente eu acho que dá para, em média, dá para você gasta mais de um salário mínimo por mês, mais de um salário mínimo por mês para você cuidar da sua espiritualidade. Nossa, Diego, então eu vou gastar mais de um salário por mês. Isso vai depender de entidade para entidade, mas sim, você vai gastar bem aí um pouquinho mais que um salário mínimo para você manter o seu culto ativo, né? Então, além do pagamento da iniciação, você tem a manutenção que você tem que fazer e isso é semanal, não é de 2 em 2 meses, não é. Então tem algumas coisas que também são mais baratas, né? Tem situações que são mais baratas e que você vai gastar menos, tem situações que você vai gastar mais. Então não dá para definir custo de iniciação e também não dá para se definir custos com relação à manutenção da sua espiritualidade dentro da Quimbanda. Então, se você acha que você vai entrar para dentro da Quimbanda, que você vai ficar rico, milionário, que você vai, né? Não. As coisas não funcionam dessa forma. Então, se você quer adentrar a Quimbanda, entenda que é uma responsabilidade, é um custo que você vai ter pro resto da sua vida. Então, e também tem outra, né? Você vai pro resto da sua vida ser um quimbandeiro, né? Há algumas vertentes de Quimbanda, quando você quiser sair, ainda dá para sair, né? Ainda tem algumas vertentes de Quimbanda, algumas famílias de Quimbanda que fazem o que a gente chama de ritual de desligamento, né? Ritual de desligamento, isso também tem custos, né? Então você paga para entrar, algumas famílias você vai pagar para sair. Então, também não caia nessa. Achar que Quimbanda é igual à igreja evangélica, né? Que você entra, não gostou e tchau. Tô saindo porque não é a minha praia.
para você entrar para uma quimbanda não é para qualquer um. Não é, por isso que eu falo, quimbanda não é para qualquer pessoa. Todas as pessoas podem adentrar a quimbanda, mas nem todas as pessoas permanecem na quimbanda. Esse é o problema. Poucos são chamados, muitos querem entrar e poucos ficam. Beleza, pessoal? Diego, você falou que o grupo de estudos de quimbanda está aberto, né? Sim. Estamos fazendo, né? Já estamos fazendo, né? Giras aqui na nossa casa. Então, uma vez por mês a gente dá um toque aqui na casa. E sim, já estamos começando também, né? Esse mês, inclusive, já estamos começando com a questão do desenvolvimento mediúnico aqui na nossa casa, né? Então, já temos desenvolvimento mediúnico para a questão da quimbanda, temos grupo de estudos. Então, se você tem interesse em adentrar a quimbanda, né? Só chamar a gente nos comentários aqui no vídeo, nosso telefone vai estar nos comentários do vídeo e a gente vai poder te dar as instruções com relação a vocês poder adentrar a quimbanda de forma 100% tranquila, sem muitos problemas, e você vai poder adentrar a nossa família de quimbanda, né? Passar pelos processos de desenvolvimento, grupo de estudos básico para você começar a ter um pouco de base e de conhecimento sobre a quimbanda, sobre como funciona a quimbanda e como funciona na nossa família de quimbanda, né? Sim, nós estamos na cidade de São Paulo, capital. Eu moro aqui na zona norte de São Paulo. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, e sim, também temos também os toques aqui na nossa casa. Então, entre em contato com a gente se você também quiser fazer parte, né, dos toques de quimbanda que nós temos regularmente aqui na nossa casa, né? De mês em mês a gente faz um barulhinho, um burburinho aqui na nossa casa para trazer Exu e Pombogira para nossa casa. E sim, também estamos também com atendimentos presenciais com as entidades. Então, todos os meses tem um dia aí que eu deixo disponível para a pessoa que quiser vir falar com a entidade pessoalmente, né? Diego, você tem consulta oracular? Sim, nós temos consulta oracular. Então, antes mesmo de você vir para minha casa, querer fazer parte da minha casa, é feita uma consulta oracular, né? É feita uma consulta oracular para você que quer adentrar a nossa casa de quimbanda, né? Então, primeiro é feita uma consulta oracular para verificar essa questão da sua ancestralidade e se você tem ou não condições ou caminhos para se iniciar dentro da quimbanda. Tem gente que fala que isso é falácia, mas não. Eu levo isso muito a sério porque muita gente procurou a gente, alguns não ficaram, então faz parte, né? Alguns entraram, não ficaram, e eu também vou falar logo a verdade. Não estou com pressa de iniciar ninguém. Não estou com pressa de iniciar ninguém dentro da quimbanda. Então, se você quiser conhecer a nossa casa, me conhecer como que funcionam as coisas na minha casa, na minha tradição de quimbanda, casa está aberta. Só chamar a gente no WhatsApp para você que tem dúvidas e quer conhecer a nossa tradição, né? Quer fazer parte da nossa casa? Nós temos dois caminhos. O grupo de estudos, né, que está com inscrições abertas, o grupo de estudos para você que quer fazer parte da quimbanda, quer aprender o básico de quimbanda antes de você gastar dinheiro para se iniciar, né? Diego, eu já sei o que eu quero, é isso mesmo, eu quero me iniciar. Beleza. Mas na nossa casa nós temos um processo, né? Ou seja, qual que é o processo? Primeiro é passado por uma consulta oracular. Depois que a gente faz essa consulta oracular, a gente dá o direcionamento para você com relação à questão de iniciação, desenvolvimento e outras coisas pertinentes à quimbanda, né? Então não é só chegar no meu portão com 30 mil, 50 mil, 100 mil e falar, eu vou me iniciar. Não. Tem muito mais coisas por debaixo para que a gente possa alinhar, né? E você ter de fato uma iniciação dentro da vertente de quimbanda, sabendo o que você está fazendo, né? Então, se você quiser mais informações com relação à questão de iniciação, grupo de estudos, desenvolvimento,
e por aí vai. Entre em contato com a gente, as informações vão estar abaixo do vídeo. E para você que quer marcar consultas oraculares, fazer trabalhos e coisas do tipo, também as informações vão estar aí abaixo do vídeo, beleza? Espero ter ajudado você de alguma forma. Um abraço a todos, sucesso, fui!